Olá, você acompanha agora mais um programa Opinião Empresarial, produzido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, a CIP, e pelo Sindicato Patronal das Indústrias, CIMESP. Neste encontro vamos falar sobre carga tributária e convidamos o professor de Ciências Econômicas da Unimep, Francisco Crócomo, e o diretor de Gestão de Crédito da CIP, Luiz Carlos Furtuoso. Os anfitriões do encontro são o senhor Tarcísio Ângelo Mascarim, presidente do CIMESP, e Jorge Aversa Júnior, presidente da CIP. Estamos diante de um assunto bastante polêmico, digamos assim, um nó nacional. A carga tributária brasileira é a maior do mundo e muito tem se falado sobre o assunto em todos os cantos. Luiz Carlos Furtuoso, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho na prática o que significa ter um monstro desse, uma carga tributária maior do mundo. Na história do Brasil, o Brasil sempre foi um país que, desde o Império, né, que quando existia a coleta de parte do ouro e metais preciosos, pedras preciosas que o Brasil produzia. Então, desde aquela época, o governo, na época, o governo imperial, ele buscava cada vez mais aumentar a participação na arrecadação que ele obtinha. E desde lá, quem pôde ler o livro 1808, que fala um pouco da história do Brasil, da hora que D. João VI veio para o Brasil, e comenta exatamente isso, que desde quando veio a corte para o Brasil, se estabeleceu um volume de gastança muito alto e tinha que arrecadar para pagar esses juros. Então, desde aquela época, nós passamos por um processo de busca cada vez maior de arrecadação e não uma boa administração, uma administração eficiente dos recursos obtidos. Ou seja, nós temos uma estrutura de país oficial, de governo, cara. Então seria até interessante o Crócomo falar um pouquinho dessa questão macro, né? Por que nós temos dificuldade para gerir recursos, apesar de o governo arrecadar tanto? Eu acho que o Luiz Carlos foi muito feliz em atribuir a questão histórica, né? O império, da formação do país. Na verdade, os problemas que a gente tem hoje tem muito a ver com a nossa formação, né? E do ponto de vista da economia, então ele foi perfeito nisso, do ponto de vista da economia, a gente teria que inverter, né? Na verdade, existe necessidade, ao longo da história, foi provado que existe a necessidade do Estado. Estado do ponto de vista governo, não é? Porque a economia, na verdade, eu estou falando da questão macro, né? A economia, na verdade, tem que ser organizada, dirigida. As histórias das crises do mundo, né? 29, essa recente agora, né, 2007, 2008 e atual, sempre vão ter necessidade de haver algum direcionamento, não é? E para isso você tem que ter gente que pense, não é? Assim como a gente tem no município, né? A prefeitura, a Câmara, então isso aí custa, claro que custa, mas tem que ser uma estrutura mais leve, não pesada, quer dizer, historicamente ficou-se uma estrutura pesada aqui no país, né? Não tem pouca participação da população, participação mais no recurso e menos na participação de ideias, né? Então essa é uma herança realmente, e que a gente acabou construindo uma estrutura com diferença entre as estruturas e os interesses, quer dizer, na verdade você não vê para que você vai precisar do dinheiro, na verdade fazer primeiro o orçamento, como vocês empresários fazem, né? Você cria tantos laços, né? E aí também, não é só quem está no poder público, são os acordos e tudo mais, você acaba criando necessidade de receita e cria cada vez mais impostos, e um em cima do outro. Ou seja, nós estamos diante de uma questão vertical, ou seja, vem de cima para baixo. Na prática, quem está lá embaixo é o consumidor. Como que isso repercute no bolso do consumidor? Olha, veja bem, eu voltando um pouco na parte histórica, eu coloco o seguinte, e toda essa estrutura,
ela cada vez fica mais complexa, mais cara, e nem sempre ela é produtiva. Então hoje nós temos um orçamento por poder. O poder executivo tem uma maior fatia e também tem as obrigações de executar os projetos para o país evoluir, a responsabilidade da educação, saúde, transporte e várias coisas. Mas tem o seu orçamento. O legislativo tem um orçamento extremamente caro. Se pegar quanto custa cada legislador do Brasil, o orçamento que tem a Câmara, que tem a Assembleia, que tem o Senado e as câmaras municipais, se pegar o orçamento disso no todo do país é muito caro, né? E você vê que os papéis que eles deviam exercer, que seria de fiscalizar e melhorar a estrutura do país, ela não acontece. Como também nós temos um outro poder que é o judiciário, onde você vê também eles definem quanto é o salário, quanto é os benefícios, como o poder legislativo também. Então nós temos os poderes que cada vez mais eles criam estruturas mais onerosas para o país e tudo isso vai desaguar onde? Na necessidade de arrecadação, necessidade de cada vez mais impostos. Então não é uma administração onde você busca resultado em função por que surgiu aquele órgão, por que surgiu a Assembleia Legislativa, as câmaras, o Senado, para quê? Para discutir leis, para que o poder não fique concentrado na mão de uma pessoa só e você tenha em conjunto um avanço e cada um representando o segmento da sociedade. E isso é interessante porque é uma herança da Constituição de 88, em que o Estado se tornou assistencialista, não é, Tarcísio? Então Sim. Você tem uma demanda independente do volume arrecadado, porque o volume o governo impõe e fala, vamos atingir. Como sempre, que você analisa isso? Eu entendo que o governo que entra sempre tem aquela ganância de cobrar mais impostos para gastar mais. Quer dizer, eu pego a história do Luiz ali, que naquele tempo lá que Portugal cobrava, mandava 20% do ouro arrecadado aqui. Era derrama. Lá, é a derrama, a famosa derrama que foi causada a morte de Tiradentes. Era 20% que chamava naquela época o quinto dos infernos. Né? Se tivesse um Tiradentes hoje, ia ser morto 2 vezes. Né? Porque a arrecadação aumentou de lá para cá 100%. Né? Então o governo está sempre querendo cobrar mais, para gastar mais. Ele não pensa em cortar os gastos dele. Sempre estão falando, mas sempre está gastando mais. Então, o movimento do Tiradentes, inclusive, era para ser melhor sucedido, mas houve um Joaquim Silvério dos Reis, né? Parece que vai estragar a festa. A versa é interessante isso daí, porque você exige para contrapor a esse movimento gastador, descontrolado do Estado, uma contrapartida da população. A organização social, para isso, é preciso também exigir consciência. Exatamente. É feito o processo inverso aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. Então, primeiro gasta-se e depois arrecada-se de acordo com o gasto. Então você vai aumentando aquela massa, fazendo um custo da máquina crescer, às vezes por interesses políticos, às vezes por interesses econômicos, por alguns interesses. E se você vai crescendo a máquina e vai gastando-se e depois arrecadando, porque você não arrecadar, e de uma maneira muito sem transparência. Nem um próprio contabilista consegue entender mais os cálculos que você faz para o imposto. Os impostos eles são totalmente complicados, né? Então, assim, que a gente não consegue entender muito como, nem para fazer nem para o empresário ou para a população em geral, fazer um orçamento de acordo com o seu, porque ele não consegue saber o que ele vai gastar com os impostos. Então, é assim, eu acredito, e nós aqui da Associação Comercial do Estado de São Paulo fizemos aí na última semana aí um apitaço exatamente para isso. Exatamente para alertar, para acordar. O apito, o símbolo apito é para acordar a população. Não é um empresariado só, porque quem paga imposto, na verdade, não é um empresário. O empresário, ele paga lá o imposto de renda, mas quem paga, na verdade, o imposto é a população. Está embutido no preço. Está embutido. A população. É isso que a gente está lutando aí, já aprovado no Congresso Nacional, já aprovado na Câmara, no Senado, agora a Câmara tem que aprovar, destacar o que é o preço do produto e o que é o imposto na própria nota.
para o povo pegar, começar a consciência, como você falou, a consciência. Eu acho que o povo brasileiro tem que começar a ter consciência do que é o imposto e que ele paga imposto, que quem paga imposto é a população. E com a consciência a gente tem que procurar transparência, aí os governantes sim, vai ter que falar, vai ter que ir para o debate para que é usado esse imposto, para que tem o imposto. Logicamente que nós aqui não vamos, ninguém aqui vai sair defendendo a sonegação, ninguém aqui vai sair defendendo não ter mais impostos. Então são tudo utopia, mas assim, vamos ter impostos justos e vamos saber como usá-lo. Dentro dos padrões internacionais. Digamos que a conversa está muito boa e temos mais na sequência. Vou encerrar agora este primeiro bloco e aguardo você na continuidade do debate.